Temos brigas! Olha, a rinha de nazistas nos Estados Unidos da América. Elon Musk e Donald Trump acabaram aí o seu casamento, né? Nem Lodimar, acabaram aí seu casamento e estão brigando feio. Em menos de 3 horas, a situação aí escalou para um ponto em que foi do Donald Trump chamar o Elon Musk de louco e ameaçar aí cortar todos os contratos do governo com o Elon Musk, ao Elon Musk acusar aí o Trump de um escândalo sexual aí de exploração infantil, de crianças, e colocar vídeos e postar um monte de coisa e ainda dizer que o Trump tem que sofrer um impeachment e que o vice-presidente, que é o Vance, tem que entrar no lugar do Trump. Isso aí aconteceu no intervalo de 3 horas e a coisa depois foi piorando, porém o Trump parou de falar e o Elon Musk começou a detonar. Você deve estar se perguntando, Thiago, o que aconteceu? Qual é o contexto disso aí? Vou te explicar do começo ao fim. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Quem é inscrito, eu peço que deixe seu comentário e curta o vídeo, porque o YouTube colocou uma restrição no Plantão Brasil, que é uma pena de morte ao canal. Os nossos vídeos não aparecem mais para não inscritos. É muito raro que apareça. Os não inscritos que assistem os vídeos do Plantão Brasil hoje são só se alguém compartilha o vídeo. Isso é uma pena de morte ao canal, tá? Em 6 meses, se não tirar a restrição, o Plantão Brasil acaba. Essa é a verdade aqui. Então peça aí seu comentário, sua curtida, para ver aí se o algoritmo consegue passar pela restrição que foi imposta manualmente no YouTube após uma reunião do Bolsonaro e dos deputados do PL com os chefes do YouTube e da Google Brasil. Então, veja bem, é uma coisa específica contra o Plantão Brasil, tá? Agora vamos falar aqui sobre o que está acontecendo aí nos Estados Unidos e no resto do mundo. Pois bem, o Elon Musk, eu mostrei aqui faz alguns dias, ele deu uma entrevista em que ele diz que está extremamente desapontado com o Trump. Por quê? Porque o Trump começou a fazer, faz cerca de um mês, propaganda de um projeto de lei que ele diz que era um grande e lindo projeto de lei. E o Trump, ele sempre fala dessa maneira, que até uma criança de 3 anos entende o que ele está falando, e até aquele imigrante que não entende inglês direito consegue entender o que o Trump fala. Ele usa palavras bem simples, ele não usa vocabulário difícil nunca. E aí, falou, vai ter um grande e lindo projeto de lei que é o mais importante da história dos Estados Unidos. Pois bem, o projeto foi apresentado ao Congresso Nacional. Por lei, um projeto de lei nos Estados Unidos tem que ficar 72 dias exposto para quem quiser ler e para os parlamentares lerem antes de ser votado. Porém, o governo Trump falou que não, os parlamentares trumpistas falaram que não precisa e votaram o projeto, eles nem leram direito o projeto. Elon Musk deu uma entrevista, primeiro ele anunciou sua saída do governo, depois ele deu uma entrevista em que ele diz aí que esse projeto de lei, ele está muito desapontado porque esse projeto de lei acaba com todo o trabalho que o Elon Musk fez nos Estados Unidos, no Departamento de Eficiência, que era o nome do departamento que ele comandava, que era para cortar gastos públicos. Segundo aí o Elon Musk, esse projeto aí vai fazer os Estados Unidos gastarem mais de 1 trilhão por ano. Vai aumentar a dívida dos Estados Unidos em 1 trilhão por ano. Pois bem, o Elon Musk continuou criticando o projeto. Anteontem, o Elon Musk falou que esse projeto aí, ele é devastador e que começou a chamar o projeto de grande e feio. O grande e feio projeto de lei, que foi aprovado já no Senado. Pois bem, o Trump, então, não deixou barato. O Trump foi para cima do Elon Musk e começou aí a bater forte no Elon Musk e a jogar os trumpistas contra o Elon Musk. O Trump fez o exposto em inglês, primeiro ele fez esse, depois esse. Quem souber inglês, pausa para ler, mas eu vou traduzir para você. Aqui tá em português, por aqui. Primeiro ele fala se esgotando. Eu traduzi errado o Google Tradutor, né? Que é do Google. Ele tava enchendo a paciência. O Elon Musk, então, pedi para ele sair e retirei o seu, aqui é contrato que ele quis dizer, seu contrato de veículos elétricos que forçava todo mundo a comprar veículos elétricos que ninguém queria. Aí ele diz algo que ele sabia há meses que eu faria. E ele simplesmente ficou louco. O projeto de lei do Trump, lindo e grande projeto de lei do Trump, dizia aí, tira aí subsídios aí que dão para a população dos Estados Unidos para que eles comprem carros elétricos mais barato, no mínimo aí $7.500. Cada estadunidense que queira comprar um carro elétrico tinha de subsídio na compra. E aí o Trump tirou isso no projeto de lei. Pois bem, aí ele fala a maneira mais fácil de economizar bilhões, se quiser pausa aí para ler,
e bilhões de dólares do nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso. Aí eu falei, o Biden, ele inclusive aumentou os contratos com o Elon Musk. Se hoje o Elon Musk é aí o homem mais rico do mundo, é graças a Joe Biden. E aí você vê que o Trump está falando, eu vou encerrar os contratos dele. Se você não sabe, a empresa do Elon Musk, a SpaceX, tem contratos bilionários com a NASA dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos também tem contratos multibilionários com a Starlink. E também tem esses subsídios aí a carros elétricos e subsídios à construção, à fabricação de carros elétricos também há inúmeros, mas muitos subsídios. E aí, obviamente, o Musk começou a vender muitos carros elétricos porque ele é a maior marca, o Biden baniu as marcas chinesas, e aí, quem quer comprar carro elétrico é praticamente tudo Tesla lá. E aí, você vai comprar um carro, a pessoa tem lá $15 mil para comprar um carro. Você vai comprar um carro elétrico que tem subsídio, e aí você vai pagar menos nele, ou você vai comprar um carro que vai ser inferior porque não tem subsídio? Vai comprar o carro elétrico, ainda mais, olha só, não polui, olha só, tem um LED desse tamanho aqui no negócio, olha que carro moderno, e as pessoas compram Tesla, e aí o Elon Musk fica mais rico. O Trump tá falando, ó, o subsídio à compra dos carros já tirou, vou tirar todo o resto. Falou isso pro Elon Musk, cara mais rico do mundo, que não tá acostumado a levar não. O último não que Elon Musk levou, faz o quê? 8 meses? Foi do Alexandre de Moraes. E aí teve que se curvar. Será que ele vai se curvar ao Trump? Veremos. Pois bem, contra o Trump, o Elon Musk tá aí usando todas as suas táticas, lembrando que o alcance dele maior é nos Estados Unidos. E ele fala inglês. Não no Brasil, ele não fala em português. Então, é bem mais fácil para o Elon Musk essa guerra aí. Aí aqui num vídeo, junto com o primeiro-ministro da Alemanha, o Trump falou, ó, eu estou decepcionado com o Elon Musk. Eu o ajudei muito. Ele conhecia o funcionamento do projeto de lei mais do que qualquer um que esteja sentado aqui. E ele não teve nenhum problema com isso. Então ele está falando que o Musk está só criando problema por causa eu tirei o subsídio e ele está criando problema. Ele sabia do projeto de lei. Aí ele diz, de repente ele tinha um problema e só o desenvolveu quando descobriu que vamos cortar a obrigatoriedade de veículos elétricos. Aí o Elon Musk falou, falso, chamou o Trump de mentiroso, tá? Aí ele disse, esse projeto de lei nunca me foi mostrado uma única vez e foi aprovado na calada da noite tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu lê-lo. Começou, só que não foi só isso não, o Elon Musk foi pra cima. E aí começou a falar mais. Primeiro ele falou pouco. Sem mim, o Trump teria perdido a eleição, os democratas iam controlar a Câmara e os republicanos iam ter só um a mais, aí, 2 a mais no Senado. Quer dizer, os democratas iam ganhar tudo. Aí ele solta a bomba atômica. Hora de soltar a bomba realmente grande. O Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles nunca foram tornados públicos. Tenha um bom dia, Donald J. Trump. Pro Trump. E aí ele ainda falou, o Elon Musk logo embaixo, ele mesmo falou, marque esse post, porque a verdade virá à tona. Se você não sabe o que são os arquivos de Epstein, eu te digo. Epstein é esse amigo do Trump aqui, que tinha uma ilha, e nessa ilha aí acontecia todo tipo de abuso contra mulheres, principalmente contra meninas menores de idade. Nos Estados Unidos, menor de 18 já é crime e dá cadeia. Forte, viu? No Brasil, não. Menor de 18, aí dependendo aí da idade, não dá nada. As pessoas falam, é imoral e tal, mas não é crime. É de 14 para cima, se eu não me engano. Pois bem, nos Estados Unidos não, é 18. Menor de 18 dá cadeia brava. Pois bem, lá tinham meninas dizem aí, de 10, 12, 13, 15, 17. Aí você vê, peraí, mas isso é crime lá. É crime pesado. E aí descobriram que o Epstein fazia essas festas com muita gente rica e muita gente famosa numa ilha. O Epstein foi preso e ele, na cadeia, ele tirou aí a própria vida em 2019. Muita gente disse que ele foi assassinado na cadeia porque gente muito poderosa estava aí nos arquivos dele e ele estava prometendo contar tudo. Pois bem, os arquivos de Epstein nunca foram divulgados. Nunca se divulgou os nomes de quem estava lá. Saiu uma lista que depois disseram que era fake, depois disseram que não, que tinha nome de alguns políticos, como Al Gore, que foi candidato contra o Bush em 2000 e perdeu do Bush, e tem alguns outros aí que diziam que estavam na ilha, mas não se sabe se estavam mesmo, não sabe se era para festa ou não, enfim, não dá. Porém, o Elon Musk começou a ligar os pontinhos com o Trump.
Primeiro ele compartilhou um vídeo que mostra o Trump numa festa com Epstein, cheio de mulheres. Aí você, epa, estranho. Aí depois ele compartilhou uma entrevista do Trump, um detalhe de entrevista do Trump, em que o Trump fala que, olha, dizem que o Epstein não se diverte muito, mas, olha, ele é o cara mais divertido que eu já conheci, é muito bom sair pra festa com ele, e ele é um cara que gosta de mulheres quase tanto quanto eu, porém, jovens. Estranho, né? O Pierre, tudo isso é público, tá? O Elon Musk apoiou e doou 200 milhões de dólares para a campanha do Trump, sabendo de tudo isso. Não era problema para ele até semana passada. Agora é. Oh, que coisa! Como muda o Elon Musk. A moral dele muda de acordo com os ventos. Pois bem, aí ele compartilhou um post de uma pessoa aí que estava respondendo a grande bomba que ele soltou, dizendo o seguinte: Elon contra o Trump. Quem ganha? Minha grana eu aposto no Elon Musk. O Trump deveria sofrer impeachment e o Vance devia substituí-lo. O Elon Musk compartilhou e falou: sim, yes. Ou seja, o Elon Musk já está pedindo aí o impeachment do Trump. Depois ele passou o resto do dia com as mesmas acusações e em determinado momento ele disse, se o Trump vai... Ele compartilhou o post do Trump. O Trump não posta mais no Twitter, tá? Só na própria rede dele, por isso são prints. Ele compartilhou ali um print do post do Trump na sua própria rede, dizendo que ia cortar os contratos com as empresas do Elon Musk. E aí o Elon Musk falou, tá bom, então a minha espaçonave que está trabalhando para a NASA vai começar aí a parar os serviços imediatamente. A espaçonave que resgatou 2 astronautas da NASA que estavam há 6 meses presos no espaço, não conseguiam voltar. E aí o governo Biden e depois o governo Trump, mas principalmente o Biden, pagou bilhões para o Elon Musk para retornar aí esses soldados a casa. E aí, veja, aí ele falou, essa espaçonave já não vai mais ser de vocês, vão parar os serviços dessas naves. Tá ameaçando aí o Musk. Enquanto isso, o Lula está na França, e o Lula recebeu aí homenagens, inclusive da prefeita de Paris, recebeu homenagens do Macron, está recebendo homenagem também hoje seria como se fosse a Academia Francesa de Letras, tem a Academia Brasileira de Letras, tem a francesa também. Tá aqui o Lula, tem que tirar a música que tem direitos autorais, o Lula chegando aqui, falando aí com o presidente do parlamento, aí depois ele fala com a prefeita da França, que aqui é a Hidalgo, e aí o Lula recebeu uma bela homenagem lá, bonita lá, a prefeitura de Paris. Você vê, a Globo fala que o Lula é um anão diplomático e tudo mais, tá aí o anão diplomático. Inclusive, pintaram a Torre Eiffel de verde e amarelo. Tá aqui, ó, pintaram a Torre Eiffel de verde e amarelo só pro Lula. Esse aí é o anão diplomático da Globo. Aqui é a Torre Eiffel de verde e amarelo com luzes e tudo para a visita de Lula. Aí o Lula tá bravo lá com a União Europeia porque ele percebeu o que eu venho falando aqui há muito tempo. O Lula tem a mesmíssima percepção que eu. Os europeus estão aí querendo arranjar uma guerra com a Rússia e provocando a Rússia para uma guerra. E aí eu falei aqui qual é a estratégia deles, que o Lula percebeu, ele falou com outras palavras, mas a mesma coisa. Os europeus provocam a Rússia e falam algo inaceitável, como por exemplo, olha, nós vamos deixar que a Ucrânia ataque o interior da Rússia com armas de longo alcance. Armas essas que só podem ser operadas por alemães e ingleses. Ucranianos não sabem mexer nessas armas e precisa de anos de curso para isso. Ou seja, é um ataque da Alemanha ou da Inglaterra contra a Rússia, com armas de longo alcance que podem ser ogivas nucleares. E aí, a Rússia vai lá e responde e diz, olha, mas se isso acontecer, a gente vai afundar essa ilha aí que vocês chamam de Grã-Bretanha. A gente vai afundar essa ilha e vai atacar vocês. Aí é guerra mesmo. É perigoso o que vocês estão falando. A imprensa europeia não mostra a ameaça dos europeus e mostra e exalta a resposta da Rússia, falando, olha a ameaça da Rússia, precisamos de medidas de austeridade, vamos cortar dos aposentados, vamos cortar agora dos trabalhadores, vamos cortar de saúde, educação, transporte, etc., do social, porque precisamos investir em armamentos de guerra. Ou seja, algumas poucas empresas estão lucrando centenas de bilhões de euros. Pois bem, aí o Lula percebeu isso, falou lá, olha, os europeus estão indo na ideia do Biden. O Biden queria uma guerra contra a Rússia. E agora vocês estão fazendo isso e gastando dinheiro em armamento. Isso é errado. Lula falou isso lá na França. Lembrando que o Macron, presidente da França, está com sotaque francês, ele é
o líder europeu, ao lado aí do primeiro-ministro alemão e da presidenta da União Europeia, que é a Ursula von der Leyen, eles são os que mais estão aí querendo que tenha medidas de austeridade para eles poderem gastar mais em guerra, em armamento, para mandar esse armamento para a Ucrânia para fazer uma guerra contra a Rússia por procuração. Uma guerra por procuração, ó. A gente manda lá para a Ucrânia luta, se morrer, morrem ucranianos, ou morrem os mercenários que o governo ucraniano paga para lutarem na guerra. E aí, pronto, a gente faz a nossa guerra. Porém, a União Europeia não tem essa grana toda. E aí, contra a Rússia é muito difícil. Eles estão fazendo isso porque eles perderam aí apoio dos Estados Unidos, porque o Trump falou, eu não vou dar um centavo para essa palhaçada aí. Tem muito mais o que fazer do que ficar dando dinheiro para a guerra na Ucrânia. Vocês que se virem. Então, hoje, se ainda tem guerra na Ucrânia, é porque os líderes da União Europeia estão querendo. E o Lula quer a paz. Tem que ter um cessar-fogo, tem que ter um acordo de paz. Lembrando que ia ter um cessar-fogo na semana passada e poucas horas antes do cessar-fogo, a Ucrânia fez um ataque dentro do território russo. Ela falou, peraí, vai ser cessar-fogo ou você vai atacar dentro do nosso território? Aí a Rússia falou que esse ataque é terrorista, que ela falou como terrorista. E o Putin falou que os terroristas serão derrotados agora. Aí você vê, ampliou a guerra. Se eles falam tanto que queriam acabar a guerra, por que um dia antes do cessar-fogo eles ampliam a guerra? Quem amplia a guerra não está querendo cessar-fogo. Pois bem, Lula falou isso e ele tem exatamente a mesma visão do que eu estou falando aqui faz muito tempo. Eu vejo alguns plantonistas falando, não, cuidado com o que a Globo te fala, porque a Globo tem uma visão que é o oposto da minha e do Lula, porque a Globo tem uma visão que é do establishment dos Estados Unidos da América, que é aquela de que a gente tem que isolar a Rússia e a China do mundo, que são dois países do BRICS, e tem que manter a hegemonia dos Estados Unidos da América sobre todos os países do mundo, porque agora os Estados Unidos fazem imperialismo também com os europeus, coisa que não faziam até cerca de 10 anos atrás. Mas agora fazem. Isso é só ver como a vida na Europa está piorando drasticamente e rapidamente. Nós aí da América Latina sofremos isso 70, 80 anos atrás com o imperialismo, sofremos muito mal, sofremos por séculos, estamos acostumados aí com o imperialismo e a lutar contra. Os europeus não estão. Veremos aí o que acontece. Eu peço a sua inscrição aqui no canal, seguimos a luta aí contra esses malditos e nessa briga de Trump e Musk, eu torço pra briga. Falou!